Oi, Oi, Dé! Quanto tempo? boa tarde. Ih, esse negócio aqui não tá funcionando. Quanto tempo? Faz meia hora. Não, não faz meia hora, faz. São uma hora, umas 2 horas quase. 11h30 que eu saí daí. 1h30. Vocês estão me ouvindo bem? Você tá me ouvindo Então, bem? tô te ouvindo bem, tô te Não ouvindo tá com bem. aquele. Você tá com o iPad ou tá com o celular? Eu tô com o iPad. Então, quando você for usar o iPad, porque a gente está acostumado a usar isso aqui no celular, né? O fonezinho. Uhum. Aí você tem que conectar o fone no iPad antes, porque ele está acostumado a conectar no celular. Eu fiz isso, ele deu sinal de que estava conectado. E Aham. agora ele, tipo, não tá falando com você. Vamos ver o que que ele quer fazer aqui. Ele não quis, Não quer, revoltado. ele não gosta. Esse negocinho aqui gosta do celular, mas ele não gosta do computador, não gosta desse. É, eu coloco, eu coloco o meu. O normal é no computador, né? Que tá aqui com a cola, né? É. Xiii, Marquinhos travou. Né? Gente, eu uso cola para Voltou. falar com a. Tá te mostrando aqui que eu uso cola para falar com você, porque você sabe tudo. Eu preciso da cola, né? Não precisamos. Conhecimento nunca é demais. Eu Né? encomendei, porque aqui em casa eu não tenho análise de caráter, e Hum, aí eu encomendei, mas não chegou ainda. beleza. A gente falou nas outras. Gente, eu fui conhecer a casa da Débora hoje. Fui lá, apartamento novo, que delícia. Na verdade, eu fui lá para deixar um suporte para ela usar o iPad, ao invés de usar o celular, porque, como ela não põe óculos, ela não enxerga nada do que a gente escreve aqui, né? Então, escrever aqui, ela não vai ler nada. Eu acho que talvez com o iPad pode ser que ela consiga ler alguma coisa, se ela não colocar óculos. Então, eu acho que eu estou enxergando. Deixa as pessoas escreverem mais, que aí eu vou anotar. Mas eu falei, eu ia falar que eu trouxe o óculos para cá, mas ele não está aqui, não. É, Eu trouxe então só a não caixa de trouxe. óculos. Olha, eu trouxe a caixa de óculos, a A caixa de óculos. caixa tá aí. É muito legal. É E aí, engraçado que eu é, sempre tive. Não, eu sou tímida em geral, então eu não sou de grandes relacionamentos. E aí a miopia acaba acentuando isso, porque você vive em si mesmada e já se você se dispor a olhar para o ambiente, você já não vê muita coisa, que para mim acaba dando o resultado de eu ficar mais em si mesmada ainda. E de verdade isso nunca me incomodou. Me incomoda a miopia quando ela me deixa com dificuldade para ler. E aí isso me incomoda muito. Mas fora isso, e aí depois quando eu comecei a dirigir também é limitante. E é. tem outra coisa também super importante. Eu acho lindo óculos escuros, assim. Eu tenho vários, mas eu não consigo usar, porque se eu colocar o óculos escuro, aí eu não enxergo nada. Não enxergo nada. Então, mas Eu aí não é só tenho fazer nenhuma. óculos escuro com grau, né? Mas aí a lente não é a lente original do óculos, não fica tão bonito. Eu já tentei. Não, Entendi, não fica entendi. legal, não. E por causa disso. E a outra consequência, que é uma consequência mais social, é que as pessoas sempre pensam, no primeiro momento, quando não me conhecem, que eu sou extremamente snob. Porque eu olho através delas, assim, tipo, não, eu não estou te vendo. Não, eu não estou prestando atenção em você. Porque eu sou míope. Então, Uhum. eu foco em alguma coisa que eu preciso ver, que aquilo me interessa, e não enxergo nada que tem em torno. Se brincar aquilo que eu tô focando, eu enxergo mal. É engraçado. Aí hoje em dia, quase sempre eu informo as pessoas de, olha, eu sou míope, então não necessariamente é uma rejeição a você. Pode ser uma deficiência minha mesmo. Eu só não enxergo, né?
Eu só não enxergo. Isso não é um problema com você, é um problema comigo. Agora, se você decidir se afetar com isso, aí passa a ser problema seu. E não espere que eu vá fazer alguma coisa a respeito. Deixa eu só falar uma coisinha que a minha tia tá falando que tá com a coluna travada. Titia linda, eu posso ir aí amanhã. Hoje eu tô com o dia todo Que cheio, legal. mas se quiser amanhã eu dou uma passada aí e dou um jeito na tua coluna, né? Se quiser só me manda um sim aqui que aí a gente conversa depois, tá bom? É, Amor, estou com a coluna travada. Essa é minha tia. Titia linda, quem vê, né? Você olha para a foto dela, você olha para a minha, não pensa que ela tem idade para ser minha tia, porque ela está super bem conservada, né? Ai, não fala Então, conservada, parece que a pessoa não tá viva. Fala que ela é viva. ela tem uma vida fantástica. Ela é mulher, não tem nem o que dizer, cara. É um exemplo. Olha, a Eu, Ana Borges está dizendo que gostou do meu azul. Obrigada, Ana. olha lá, tá vendo? Quando a gente consegue enxergar, as coisas ficam bem melhores. Olha, ela é fashion designer. Quer dizer que, será que o fashion designer é a nova definição para estilista de moda? Ai, não tenho ideia, não tenho noção. Bom, se for isso, eu adoro, tá? Né? Os vídeos dela no Instagram são bonitinhos, ela faz umas combinações de roupas bem legais. Ah, então ela Ah, deve ser o que antigamente eu conhecia como estilista de moda. e ela é uma baita de uma profissional, né? E tem um que é a mais, porque ela fez curso comigo também, então ela olha para as pessoas, ela entende melhor dos processos. Ah, isso é tão interessante, já aconteceu comigo várias vezes, porque eu realmente, assim, de maneira geral, na minha profissão, na linha acadêmica que eu sigo, o Hum, que se diz da gente é que a gente não tem grandes interesses estéticos, estética no sentido de aparência. E ah, tem essa cultura, eu não sei o quanto hoje isso ainda está presente, mas essa cultura que assim, ou você cultiva, entre aspas, o corpo, ou você cultiva a alma, não tem tempo para fazer as duas coisas. E eu, logo cedo, primeiro que, assim, como a minha aparência sempre foi mais ou menos a mesma, e a noção social da minha apresentação se modifica, eu meio que em alguns momentos fui obrigada a pensar sobre isso. Então, sei lá, eu era linda, fofa, querida, e de repente eu fico feia, aí de repente eu fico linda de novo, dependendo do lugar onde eu estou, da escola, do país até. Eu me lembro que quando eu deixei o Brasil para estudar, eu era feia, que eu era feia. Na faculdade eu era feia, horrorosa, acabada. E aí quando eu chego na França eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou internacional e tal. E foi uma coisa engraçada. Porque lá eles tinham uma referência artística do meu porte físico, que aqui, enfim, aqui demora para chegar as coisas. Então, às vezes, eu parava para refletir sobre isso. Quando eu comecei a trabalhar, eu recebia muitos elogios sobre a minha aparência. E isso me incomodava, porque eu vinha da cultura antiga que dizia ou você é inteligente ou você é bonito. Teve uma vez que eu fiquei assim, bastante incomodada. Eu fui fazer uma fala num congresso e eu me hum. preparei. Você sabe que eu não gosto de me preparar para as coisas. Eu vou lá e falo o que eu sei, o que eu não souber, eu não sei. Mas eu me preparei, eu estudei, eu fiz uma apresentação que para mim era digna de referências. E a maior parte dos elogios que eu ouvi foi: Nossa, como você é bonita, você deveria ser modelo. E quando a pessoa me disse que eu deveria ser modelo, eu entendi que eu era burra. Isso, porra. Pô, Porque eu era uma pessoa, melhorei, tá, gente? Eu era uma pessoa mas, preconceituosa. que bom que você Não, eu melhorou, porque não, melhorei, melhorei. né, Inclusive, quem diz foi o ano passado, não foi o ano passado ou o ano retrasado, eu não me lembro. Mas eu encontrei um cara incrível e fiz curso de modelo, aprendi a desfilar, andar de salto alto. Eu tenho uma eu foto lembro, com ele, teve aula que você não foi porque você e você eu não ia foi dar aula desfilar. pra gente porque você ia desfilar.
Exatamente. Nossa, o Name foi um E não achado levou os também. alunos para a gente ficar batendo Não, palma nem era nada. um evento fechado para os profissionais. Porque a Imagina vocês gente. lá. Então, imagina seus alunos, gostosa, Então, não, fazendo escândalo, o desfile de moda, ele estava preparando as pessoas para a Fashion Week, não, de jeito nenhum. E então eu superei essa parte, mas aí eu consegui entender o seguinte, que a aparência é uma parte muitíssimo importante da minha comunicação e que um grande número de pessoas não iria conseguir acompanhar as minhas ideias. Principalmente assim, quando você fala, às vezes a pessoa não entende, aí ela ouve aquilo, vai pensar a respeito durante um dia, dois, uma semana, depois ela volta e fala, acho que eu entendi. Mas no imediato, de repente ela olha para você e é isso que ela consegue ver, a sua aparência. E quanto mais essa Uhum, aparência fosse agradável, mais eu tinha a chance de que essa pessoa quisesse depois retornar para refletir sobre aquele conhecimento que eu estava propondo. Então eu uhum, comecei a pensar a apresentação como parte do processo didático. E aí, quando eu fiz isso, eu comecei na minha profissão também me utilizar disso. Na vida pessoal, não. Na vida pessoal, felizmente, eu tive muito cedo uma amiga que era produtora de moda numa dessas revistas grandes aqui do Brasil. E ela me ensinou proporção, cor, estilo. Não que eu use, mas ela uhum. me ensinou. E eu gosto Entendi. muito. Assim, ela é uma referência para mim de elegância. Tá. Você está falando isso, né? Eu comecei a fazer o curso de Reich lá no IBAR e eu cheguei lá no IBAR, tinha uma professora sentada, mas eu não conhecia ninguém, não sabia quem era quem, né? Só conhecia a Mary Jane e o Aquiles, né? Ah, aí tinha uma senhora lá sentada, toda torta assim no sofá, esparramada, linda, linda, mas esparramadaço, o cabelo todo bagunçado, aquela coisa, né? Eu olhei para ela assim e falei, cara, se ela for professora, nós estamos feito, porque ela não liga para isso aqui. Então ela deve ter uma cabeça, e dito e feito, né? Cara, a hora que ela começou a falar, e aí precisavam de cobaias, fui servir de cobaia, lógico, né? Quem quer ser cobaia? Todo mundo lá. Cri, 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 cri. Eu falei, porra, vamos trabalhar, né? Vamos nos trabalhar. Eu sentei na frente dela, ela me fez um questionário desse tamanho, assim, um negócio monstro. Que, que tudo que foi aquilo, cara, que tudo. Assim, beijava ela na boca fácil, né? Ela com quase 80 anos, assim, aquela beleza, nossa, cara, como o conhecimento e inteligência atraem a gente, né? Você estava falando ontem sobre sensualidade, aquela coisa toda. Que maravilha que é aquilo, né? Aquilo pega bem no peito, assim, sabe? Atrai a gente. É uma coisa maravilhosa. Essa coisa do pegar no peito, é isso que a gente vai falar hoje? É, essa coisa Ou é de um ter o pouquinho peito antes? aberto. Essa coisa de ter o peito aberto. Né? Porque a gente falou do visual, do oral, agora a gente vai para o cervical, não é isso? É, então, no haste tradicionalmente, este cervical aqui é parte da oralidade. Então, tradicionalmente para o haste, toda essa região daqui para cima é a nossa região oral. Eu até tinha conversado, eu acho que cheguei a falar sobre isso, que essas pessoas que quando estão tensas, elas fazem assim, elas tensionam para cá, elas estão revivendo a tensão do processo de amamentação. É bem provável que durante a amamentação elas não fossem seguradas de uma forma adequada, então elas aprenderam primeiro os registros de sobrevivência. Para adquirir alimento, ou seja, resolver o meu principal problema, eu tenho que tensionar essa região. Aí a pessoa fica com esse registro para a vida. Tem um problema, o que que eu faço? Eu tensiono, eu jogo o ombro aqui para frente E e o aí pescoço. junto com essa tensão de fazer assim,
vai ter um esmagamento aqui, porque se você não está relaxado na posição de receber o alimento, você vai ter que fazer um esforço maior de sucção. Esse esforço maior de sucção vai tomar esse músculo aqui, e não necessariamente esse, ó. Esse daqui é o que é o de chupar. É esse aqui. Aí, geralmente, você vai usar esse aqui. Aí, o que, que vai acontecer? A pessoa fica mais velha, vai tendo bruxismo, vai perder osso e dente aqui atrás e vai ficar com as bochechas meio caídas, porque ela não usa isso aqui e usa demais isso aqui. Entendi, Isso tudo entendi. está dentro do complexo oral, digamos assim, dos Tem, nossos tem alguma coisa a alérgenos. ver, por exemplo, se você olhar para o meu ombro, né? Minha cabeça não fica reta aqui atrás, ela fica aqui para frente. Tem a ver Tá? com isso, o fato de não estar segurando direito e eu ter que fazer uma força com o pescoço mesmo, né? Para alcançar o seio ali e ter a mamada, é isso? Sim, tem isso. Pode não ser isso. A gente sempre tem que olhar o conjunto, porque também eu tenho Sim. uma tensão na cervical que se estabelece como reflexo de uma tensão anal. Mas pensando na nossa didática, sim, pode ser simplesmente o esforço da amamentação que Eu gerou preciso o alcançar excesso o de bico culpa. ali, né? Exatamente. O Exatamente. interessante é que esse processo aqui, o fato de o pescoço estar para frente, te libera o ombro, né? E se você percebe aquele pessoal que carrega as coisas no ombro, eles acabam colocando a cabeça Usam para o essa lado e para região. frente, exatamente para poder carregar ali, né? E quando eu vejo alguém que tem a ver muito com sadomasoquista, né? Que a gente falou lá atrás, tem essa chega quase. Eu não tenho cupim aqui atrás, né? Eu não tenho a corcunda aqui atrás, o cupim do boi, né? Mas eu conheço muita gente que acaba tendo. Isso me fala de uma pessoa, aquela que se sente responsável pelos outros, né? E acaba pegando peso ou pegando carga dos outros ou pegando coisas que os outros têm para fazer para ela resolver. O problema que é teu, agora é meu também, deixa que eu carrego, eu vou lá e resolvo. Eu não tenho nada com isso, eu não ganho nada além da tua satisfação, se é que eu vou ganhar a tua satisfação em cima disso, né? Então é bem louco, né? Vou até soltar aqui. A gente diz que esses são traços de caráteres que vêm para preencher a tensão muscular. Então, a tensão muscular é uma busca de alimentação. Aí, muito provavelmente, a postura pede da estrutura social que te exija determinada capacidade de pressão e você corresponde. Quando você corresponde, algum registro seu associou alguma coisa assim. Se essas Aham, pessoas estiverem agradadas, se elas estiverem minimamente satisfeitas, vai ter mais alimento para mim. Porque a leitura nossa é assim: alimento, afeto. Quando o bebê aham, recebe o leite, ele está recebendo também calor. Isso faz com que na vida adulta, nós, quando precisamos de calor, calor físico mesmo, nós buscamos alimento. E aí vai se sofisticando. Então, eu quero contato humano. Eu sou uma pessoa que busca contato. O que, que eu faço? Bora comer. Porque se tiver um pouquinho de comida, eu vou me sentir mais quentinho. A comida sempre aham. remete a gente à presença de alguém. Então, eu posso ter aprendido que para eu comer, receber o meu leitinho quentinho, você precisa estar sem tensões. Aí vou lá eu me responsabilizar pelo que você está apresentando como sendo seus problemas, porque o meu pensamento inconsciente é: a hora que você não tiver problema, você vai me alimentar. Que louco. Nossa, e combina muito com muitos padrões de relacionamento. Tem muita gente que entra em relacionamento pensando assim: vou cuidar porque quando a pessoa estiver bem, ela vai cuidar de mim, ela vai me alimentar, me nutrir, me amar. Eu conheço muito esse discurso: ah, não me ama, não me dá atenção porque tem tais e quais problemas. Então vou lá e eu resolver o problema. Só que a pessoa que não resolve os próprios problemas não vai cuidar, né? Não é um cuidador.
É verdade. A pessoa que não cuida nem dela mesma, ela não vai conseguir cuidar de maneira decente de um outro, né? A não ser que seja filho, né? Porque se não cuidar, morre, né? E Exatamente. não quer dizer que vai cuidar da maneira que o filho precisa, não necessariamente. Ele vai nutrir só, né? Que louco, que louco. É isso. E aí, pensando no anel seguinte, que é o anel peitoral, a ideia também, a gente sempre permanece no nosso processo de crescimento. Então, a ideia é que com o anel peitoral, o primeiro gesto, vou modificar aqui um pouquinho. O primeiro. Ui! Não, não deu. Ah, É que eu tô tentando, eu quero mostrar, mas vamos ver se eu consigo. O primeiro gesto do anel peitoral é o gesto de. Imagina, gente, vocês não estão conseguindo ver, mas imagina que o bebê está esticando os braços, então o bebê está deitadinho em algum lugar, com aquela incapacidade de mobilidade que os bebês pequenos têm, e ele está esticando o braço pedindo colo. Então, o bebê que faz isso, ele já tem alguma coisa em torno dos 2 meses e meio, 3 meses, e ele já consegue um ato de vontade, um ato volitivo completo de demandar conscientemente atenção. Então, assim, o bebê, quando ele nasce, ele precisa de um monte de cuidados, mas ele não consegue demandar esse cuidado. A gente diz que o bebê não chora para comer, ele chora. É uma massa lá que está funcionando. No decorrer das semanas, as mães dizem que já conseguem distinguir a qualidade do choro. E porque a mãe reage ao choro do bebê, ele vai aprendendo que determinadas articulações dão determinados resultados. Então, ó, é a cuidadora que significa o gesto. O gesto em si não tinha significado nem intenção, mas como existe alguém que vai lá e reage a ele, ele vai aprendendo comunicação. Essa é a nossa primeira base de comunicação, totalmente fora das verbalizações, mas é é, comunicação já. e pensando que a mãe vai pegar o filho no berço e ela faz esse movimento, né? Então ela vai de cima para baixo fazendo esse movimento para pegar, ele, é lógico, ele observa, Ele, ele é inteligente, né? Ele vai ver que o movimento está no braço, então a primeira coisa que ele faz é mexer o braço também. Porque isso, mexer as pernas não adianta nada. exatamente. Ele Então pode até ele, pensar em mexer as pernas, mas ele mexe as pernas, não obtive resultado. Então vou lá e mexo os braços. Opa, isso aqui funcionou, né? Bem e aí interessante. esse é o primeiro gesto de busca consciente e volitiva de vontade de contato. Porque aí a gente diz assim, quando o bebê demanda com a boca, ele está demandando porque precisa para sobreviver. Quando você vai para os braços de alguém, não é mais uma questão só de receber alimento. Tem uma relação afetiva que eu vou chamar de calor, tem um calor ali sem o qual até você vive, mas com o qual você vive melhor. Uhum. Então, quando a gente fala do nosso anel peitoral, a gente está falando da nossa disposição para estabelecer vínculos. É uma relação afetiva. E tá para a gente muito intimamente ligada com confiança. Porque nada pior do que eu demandar colo para você, em toda a fragilidade que significa eu querer estar no colo e você não me responder. Uhum. Esse é o torácico, né? O peitoral que você está falando. Isso é o peitoral. Peitoral aqui. Ele é realmente em torno do peito, então a Uhum. ideia é que ele faz aquele movimento de anel, é circular, então vai o peito e as omoplatas. Para o Reich, ele inclui a Os região dos braços. braços.
Então, a gente tem o nosso cervical, que está intimamente ainda relacionada com a oralidade, os braços e o peitoral fazendo o círculo. Então, aquelas pessoas que têm aquele negócio na coluna que dói, que eu acho que está relacionado com esse movimento que você estava descrevendo mais aqui embaixo. A lombar? Não, não. Aqui nas costas ainda. Tem a torá... A pessoa tem uns negocinhos nas vértebras que a hérnia, que aí ela fica sentindo dor. o disquinho. Essa é uma região comum em que as pessoas sentem essa dor, que tem um nome que eu não vou me lembrar agora. Mas, e pra gente, essa é uma continuidade do anel torácico, do anel peitoral, e tem a ver com a pessoa ter sido, quando ela tem dor na região, quando ela tem faltas ou excessos na região, e principalmente quando ela tem uma rigidez na região do peito, que não permite que ela tenha uma respiração ampla. Ela não. Ó, bico de papagaio. É isso, Sofia? Isso. Bico de papagaio é o nome do negócio. Que a pessoa fica com uma coisa na coluna que causa muita dor na cervical aqui. A ideia é que a pessoa foi extremamente magoada na sua busca afetiva. Ela buscou contato e ela não recebeu o acolhimento esperado desse contato. O bebê foi deixado sozinho no berço chorando. Entendi. Tem gente que você olha de frente assim, na hora que você vê o peito, né, sem roupa, sem nada, tem gente que tem um buraco no meio do peito, né? Uhum. E a Patrícia, por exemplo, ela tem o contrário, ela não tem o buraco, ela tem a parte do peito, parece um peito de pombo, ela é mais saltada bem no meio para frente, né? Isso tem a ver com esse segmento torácico, o peitoral aqui. O que pode ter acontecido ali? Para a pessoa ter o buraco, imagino que seja uma falta de alguma coisa, né? Sei lá. O que pode ter acontecido ali para... Geralmente é assim, quando o buraco aparece, o buraco, olha, para eu encolher isso aqui para dentro, tem que ter esse movimento. Então eu fiz o ombro para frente. em sua direção e você não veio. Mas eu pedi, eu fiz muito. Quando eu tenho o peito levantado, muito provavelmente eu entendi que não ia ter. Então o que eu fiz? Hiperexpiração. E aí tem as posturas compensatórias tanto do quadril quanto do pescoço. E a ideia é, não preciso, não preciso. Não quer me dar? Também não preciso. Que o peito de pombo denuncia uma certa tentativa de autonomia a partir do travamento do diafragma. E para que a gente trava o diafragma? Para não chorar. Então, imagina, eu tô lá pedindo colo, tô chorando, vem alguém. Ou alguém grita, ou nem vem, e eu, de alguma forma, sei, não adianta chorar. Se não adianta chorar, ponto. Peito insuflado, diafragma tensionado, e quando eu fico um pouquinho maior, postura compensatória no pescoço. Nossa, que louco, né? Porque pensando desse jeito, é aquela coisa você falou da autossuficiência, né? Então, eu meio que sou muito foda, né? Eu meio que sou muito foda. Eu me banco e você sabe que esse tipo de atitude foi o que mais me chamou a atenção nela, né? Foi uma das coisas que mais me atraiu, porque quem é que gosta de alguém completamente dependente de você, cara? Eu queria alguém do meu lado que, cara, aconteceu alguma coisa comigo, a pessoa se vira, não sabe, ela é independente, ela faz e acabou, né? Que não dependa de mim para nada, porque eu também não dependo de ninguém para nada, né? A gente se entende, você viu, a gente estava junto hoje, a gente trabalha junto, a gente faz um monte de coisa junto, mas ela se vira sozinha, não precisa de mim nem para furar uma parede, para botar nada, nada, ela se vira. E isso eu acho sensacional, adoro de paixão.
Agora, imagina o contrário, né? Uma pessoa que tem o buraco ali e precisa do outro para tudo. Ai, que ruim, né? Então, depende de qual seja o seu É, perfil. Tem gente que vai se sentir extremamente prestigiada por ter alguém que depende para tudo. sim, Para mim, sim, isso é sim. bem tranquilo. O que é legal, o que eu acho legal é a gente justamente ter essas consciências, essas microconsciências e É só poder entender o fazer, olha, processo, eu né? gosto disso, vi, gostei. E que eu acho o ponto também para a gente, inclusive na nossa conversa, para as pessoas entenderem, olha, é uma característica, não é um problema. É um Não, com jeito de certeza, não. funcionar. Porque, na verdade, e é muito do que eu falo em aula, né? Ah, mas que nem me pegar, teu queixo para frente é muito ruim, teu queixo para trás é muito ruim. Cara, depende, o dono está reclamando. Porque se ele tem alguma dificuldade, ele reclama de quê? Ele reclama de alguma coisa. Porque se ele não reclama de nada, se ele está feliz, cara, não tem positivo e negativo, Ele né? está Tem. adaptado ao que ele tem. Exatamente. Ele tem uma característica e ele funciona bem com aquilo e ele aceita bem aquilo, está tudo certo. Agora, se uma pessoa vem com uma queixa e existe algo no corpo ali que, né, que indica que pode ser trabalhado, então vai trabalhar a respiração, né? No caso, o peito está fechado aqui, vamos trabalhar a postura, vamos trabalhar a respiração e vamos fazer a coisa acontecer. Simples assim, né? Agora, se não tem queixa, não tem positivo e negativo, né? É, a gente sempre gosta de olhar para essa dinâmica e às vezes a gente pode usar essas relações corporais como referência, porque, por exemplo, eu posso ser uma pessoa com um peito extremamente rígido, extremamente travado. Num perfil, isso dá até uma certa contração. Então, vão ser mulheres com seios pequenos, às vezes até com ausência de seio, homens a Siri tá me ouvindo. Homens com. Ceci est un numéro d'urgence dans certaines régions. Só se ele fala em francês e com voz de homem. Porque a gente gosta de voz de homem. E do É, francês, né? Que eu sei. chique. Eu gosto de conversar com ela, eu falo para ela me fazer poesias e ela responde. Tá certo, né? Mas você Então, estava falando do peito, num perfil masculino, num perfil feminino, vai ser essa mulher que tem lá o tronco contraído, assim. Geralmente a gente usa a pessoa como própria medida. Então, por exemplo, é comum um perfil de mulheres que tem o peito estreito, então essa região toda aqui, o dorso estreito, peito que quase não aparece, pequeno, e às vezes com um quadril largo. E tá, esse peito estreito me conta de uma dificuldade de estabelecer vínculo emocional. E às vezes a pessoa pode traduzir alguma coisa assim do tipo, não, mas eu gosto muito. Só que se você perguntar para alguém perto dela, a pessoa perto vai dizer, não, ela é fria, ela não demonstra que gosta, eu não recebo essa afetividade dela. No homem, a mesma coisa. Só que no homem, esse peito rígido geralmente está relacionado com características que a gente aceita bem no masculino. Uma certa frieza, um distanciamento, tá, enfim, essas coisas que a gente diz, não, mas homem é assim mesmo. Então, tá, essa contração no peito denuncia para a gente uma não abertura para sensações afetivas. É uma pessoa que, em sentindo o peito aquecer, o coração aquecer, ela se sente desarmada e ela pode ficar até agressiva. Então é muito tá. difícil esse peito aquecer e quando ele aquece, a pessoa ou agride ou foge. Muito É porque é uma raramente coisa que eu não tenho controle. Não ela estou não gosta acostumado com disso. isso. Não gosto, não Entendi. gosto. E se for o contrário, a gente pega uma pessoa com o peito aberto, essa parte superior mais aberta, né? Você pega o ombro largo, parte superior mais aberta,
e no caso da mulher, um peito desproporcional e super desenvolvido. Para a gente, a base vai ser a mesma rigidez. Só que essa pessoa fez um contrato que era mais ou menos assim: se eu der muito, talvez eu receba alguma coisa. Então, é Então uma ela dá pessoa que afeto ela querendo dá afeto. afeto, querendo afeto. E a ideia é que assim, que ela não consegue pedir, ela dá na expectativa de que em dando a pessoa reconheça que ela precisa receber. E E retribua, isso é sempre frustrante, né? na grande maioria. Quer dizer, na grande maioria não, uma boa parte, vai. Porque Porque aí o o que que eu... perfil não combina, porque pensa assim, se eu sou uma pessoa extremamente cuidadora. O Uhum, normal é que as pessoas que se aproximem de mim sejam as pessoas que demandam cuidado, não as que sabem cuidar também. Logo, se eu me apresento numa postura de super cuidadora, as pessoas, entre aspas, que eu atraio, não gosto desse termo, mas que eu atraio, são as pessoas que demandam cuidado. Quando essas pessoas estão nutridas, elas vão embora. Elas não vão ficar cuidando de mim. perfeito. E E é aí essa a pessoa se frustra porque você não tem o mesmo cuidado de volta. Então, eu faço para todo mundo, eu me entrego, eu faço tudo, e aí quando eu preciso de alguém, nunca tem ninguém para me ajudar. E aí, Fá, a gente diz assim que nos dois casos tem um bloqueio porque tem um perfil que não dá. Ou seja, ele não suporta a sensação de ternura em si. E tem um outro perfil que dá demais, ou seja, não suporta a sensação de ternura em si. Eu não posso só gostar de você, eu tenho que gostar de você e sair te nutrindo, te preenchendo, te um monte de coisa. Não é só, não, eu gosto. Ah, que bom, eu gosto. Eu suporto a sensação em mim. Não, eu não suporto. Eu tenho que me livrar dessa sensação transformando ela em cuidado para você. Então, tem um que não suporta e prende, procura não produzir, e tem outro que não suporta e procura se livrar da sensação em cuidado pelos outros. Das duas maneiras, não é ternura, não é aquela coisa que, puxa, que gostosinho esse calor, que bom é gostar de alguém, independente do que a pessoa do lado de fora esteja sentindo ou correspondendo. Para que a ternura venha e preencha esse peitinho gostoso, teoricamente, você vai pegar a pessoa mais equilibrada, né? Ela não tem uma cintura fina, ela tem um tronco mais quadrado, seria isso? Olha, Mais não chega na retangular? cintura ainda, porque a cintura já é outro departamento. Aham. Aqui a gente está falando das costelas flutuantes para cima. Esse é o dorso. Tá, A tá. cintura, em torno do umbigo para baixo, geralmente está relacionado com uma certa administração da sexualidade. Aí já é o outro anel. É E no outra meio, história. nesse meio da história, tem o diafragma. Tem o diafragma. Que é, o diafragma para a gente é uma referência para tudo. Então eu não posso, eu falo de tensão diafragmática, mas da maneira geral eu não falo de um anel diafragmático, porque todos os outros anéis se sustentam a partir do movimento da respiração. Então a tensão que eu tenho nos olhos, na boca, ou o relaxamento que eu tenho nos olhos, na boca, no pescoço, no peito, tudo isso está sustentado pela respiração. Quando eu estou com medo, o que eu faço? Diafragma travado. Quando eu estou relaxada, diafragma distendido, me dando profundidade de respiração. Então, e Uhum. quando eu vou falar dos movimentos e das sensações sexuais, ele é o ponto também, porque o diafragma me deixa ou não deixa, por exemplo, a ternura do coração descer para os genitais. Então, a Tá. cintura é outro departamento. É Agora, outra. aqui é a região da afetividade, do dar e do receber. Junta ali o cervical com o tórax, então, porque a afetividade tá no tórax aqui, mas eu preciso também comunicar, né? Eu preciso também colocar isso para fora. Então,
se eu não tenho energia, se eu tenho um pescoço fino, eu não tenho essa energia de conseguir colocar para fora. Tem a ver, não? Então, a gente não pensa muito, o Reich ele não pensa tanto assim na forma, mas ele pensa na estrutura. Então, eu tenho um pescoço rígido, porque, ó, pescoço fino ou grosso vai ter a ver com a estrutura, né? Então, é fino em Tá, relação a quê? Se é fino em relação à estrutura, aí vai me dar uma sensação de esmagamento. tá. Aí, ok. Se é grosso em relação à estrutura, aí você É, tem amplitude. eu penso eu falo fino e grosso com relação à estrutura É mesmo, isso. porque eu tenho Isso. que olhar para o corpo da pessoa e dentro do corpo da pessoa isso aí é mais fino ou mais largo, né? Isso. Como é que eu enxergo isso, né? Isso. Então eu penso assim, porque dentro de algumas coisas que eu já li, eu peguei crianças, por exemplo, que não conseguiam andar com 2 anos de idade, né? E que tinham dificuldade em andar tudo, e aí você manda a criança para fazer natação. Isso desenvolve a musculatura do braço aqui em cima, desenvolve a musculatura do pescoço, e de repente ela está andando, né? De repente ela está andando. Por quê? Eu entendo que você tirou o estrangulamento que estava aqui, né? Deixou alguma coisa ali dentro da coluna passar com um pouco mais de folga, né? E afetou as pernas a ponto, a coordenação motora das pernas a ponto da criança levantar e sair andando. Aí você fala, pô, então que coincidência, né? Não, não, né? Você fortaleceu aqui, você jogou mais energia também para baixo e deu nutriente para que ela ficasse em pé e saísse andando, Muito né? provavelmente liberou o diafragma, né? Então eu pensaria que talvez uma criança de 2 anos que não anda tenha sido de alguma forma impedida de chorar. Estou tirando de vista síndromes e outras Tá. articulações assim, mas não tem choro, o choro regula a respiração. Não tem colo suficiente, porque o colo dá tonicidade muscular para você conseguir ficar em pé, é você se adaptar ao corpo de outra É pessoa que te dá é o firmeza. equilíbrio. Por isso que a gente precisa tanto de colo, por isso que, por exemplo, nas tradições mais antigas, a mãe não usa carrinhos, ela põe o bebê perto do corpo dela, porque o bebê se adaptando ao corpo dela, ele está criando tonicidade muscular, equilíbrio respiratório, que vai dar condição para ele se mover de forma articulada quando essa época chegar. Então, eu pensaria bastante nessa questão da respiração também, equilibrando a pessoa, equilibrando para poder ficar de pé. Tá. E que tem tudo a ver com a questão da natação também, né? Uhum. É bem interessante. É que aí você estabiliza as couraças todas aqui, né? Do peitoral todo, né? É muito interessante. E, Reorganiza os anéis. O Reich, Fábio, o Reich propunha exercícios físicos. E ele dizia que o exercício físico era para o embelezamento de homens e mulheres. E a lógica dele é bem simples até. A couraça, ela é uma cristalização, é uma rigidez muscular dada lá a cada anel. Então, um conjunto de anéis forma uma couraça. Quando você se mexe, você está se livrando da rigidez. Então, fazer careta, gritar, dançar, se exercitar, mas se exercitar com movimento. Se o Reich vê um movimento, por exemplo, de musculação frio, que as pessoas geralmente fazem um movimento com a respiração travada e com alguma cara besta, ele vai falar, isso aham. daí está solidificando a neurose. Agora, se você está lá vivo, respirando de verdade, curtindo o seu corpo durante o movimento, você está trabalhando contra o enrijecimento muscular. Isso vai se refletir na qualidade da respiração, na qualidade da irrigação sanguínea e, portanto, na sua qualidade de vitalidade mesmo. Um corpo que se move é muito mais vivo mesmo.
Ai, esqueci o nome, cara, aquele Bruce Lee, né? Hum. Quando ele fazia algum tipo de exercício, ele sempre vinculava o exercício à respiração, né? Então, eu expiro quando eu empurro, eu inspiro quando eu puxo. Então, né? E quando você faz isso, e cara, quando você pegava ele fazendo a respiração profunda dele, o tórax dele aumentava, assim, parecia um pombo mesmo, né? E ele soltava o ar, ele estava normal, uma pessoa normal. Mas quando ele inspirava, você via isso aqui praticamente triplicar de tamanho, né? Ó, É, legal, você me fez lembrar de um ponto, já te interrompi, mas um ponto importante para o Reich é justamente esse movimento. Tem que ampliar e contrair. isso. Tem que ser capaz de contrair bastante também. Então você consegue ficar muito grosso e muito fino. O Reich diz que um dos grandes elementos para angústia é a hiperexpiração. Ou seja, a pessoa enche de ar e não esvazia. Uhum. Então, às vezes, a gente consegue encher e não consegue esvaziar. Quando a gente vai fazer os exercícios terapêuticos, o esforço é duplo, para encher e para esvaziar. A vida é movimento. Tem que ter Movimento. contração e relaxamento. Contração e relaxamento. Só contração não, só relaxamento não. Né, isso é muito legal, porque é, se tudo é pulsar dentro do corpo da gente, né? A respiração ela está muito ligada a isso. E o que você falou agora, cara, quem que nunca foi para uma academia e viu a pessoa trabalhando ali bíceps, então ela respira, sabe, até dá aquele gemidinho assim e movimenta, com tensão, né? Com aquela coisa travada dentro do peito, que pode gerar essa angústia toda, né? Não, e é E, engraçado, porque aí, por exemplo, a pessoa está lá trabalhando o bíceps. O esforço é aqui, aqui e concentrado aqui. O que seu maxilar vai ter a ver com isso? Porque não está é? enrugando a testa. Aí você imagina o que mais desnecessariamente a pessoa está contraindo lá no assoalho pélvico, lá na panturrilha, tudo contraído. Não vai dar certo. Tá Isso tudo daí não travadinho. vai oferecer o resultado. Mas Então, mas oferece. aí a gente pensa no seguinte, né? Se a gente aprende no amor e na dor, tudo depende do como você enxerga esse movimento, que é o que a gente estava conversando um pouco mais cedo, né? Pela primeira vez a gente conversou antes da live, né? É, então, era o que a gente está conversando da necessidade inconsciente para alterar a forma física, né? Então eu estou ali. Se eu acredito que aquele sofrimento, porque até um amigo meu comentou hoje, né? Por conta da pandemia, tem muita gente perdendo musculatura, porque não tem mais aquela coisa de fazer exercícios. Então não é que está perdendo, está ganhando massa gorda e perdendo massa magra, né? Perguntar se a musculação é maléfica. Não, não existe maléfico. Existe você gostar ou não gostar. Se você gosta e aquilo te faz bem, você vai ter um músculo fortinho. Se aquilo não tem necessidade para o teu inconsciente, tem gente que passa 9 meses, perto de um ano, fazendo exercício para ganhar 100 gramas de músculo. E comendo todos os pozinhos que a nutricionista deu, fazendo tudo direitinho, ganhei 100 gramas de músculo. Que horrível. E na pandemia tudo vira gordura, né? Tudo vira gordura. Eu não sei, eu acho que eu tenho me sentido mais musculosa nos últimos 2, 3 meses do que todo aquele tempo que eu passei fazendo exercício. Mas eu não sei se sou só eu querendo enganar, que eu estou mais pesada na balança, então encontrando uma explicação para isso, ou se de fato eu fiquei mais musculosa mesmo. Nunca mais voltei para fazer o exame, não vou voltar, não quero mais aquela máquina que me Olha, diz que eu sou gorda. eu tenho alguns devaneios aqui que podem justificar esse seu ganho de musculatura por Não, então eu conta. não sei se é ganho de verdade.
por conta de você ter feito várias mudanças durante esse período, né? Então agora você está morando com alguém dentro de casa, então você tem mais alguém para fazer exercícios com você, né? Todos os dias, de repente, por que não? Então isso, veja, imagina o seguinte, é aquilo que a gente também está conversando. Você se sente só, você tem um padrão físico. Quando você sente alguém do teu lado, alguém próximo, e você gosta daquilo, e você não quer perder isso, o teu físico começa a mudar, começa a ficar diferente, né? Então, você realmente ganha um pouquinho mais Vou voltar a me sentir rejeitada, então. Essa questão deixa comigo. Nada, gente. Não quero, não. Não quero engordar, mas você queria ganhar músculo, o que você está Não, eu achando queria ruim? músculo, não queria Então, mas celulite. pensa, vamos pensar diferente. Se você precisa de mais energia para dar conta dos afazeres e das coisas que você quer fazer, você não vai ganhar gordura. Você vai ganhar músculo porque agora são duas pessoas e você não precisa só de você. Não é tudo só para você. Você tem alguém que você se importa e que você vai dividir. Se você não quiser perder essa pessoa e quiser ser nutrida e alimentada por ela, aí é outra história, você vai ganhar, aí é massa gorda. É diferente. Ah, legal. Então você está dizendo assim, o músculo está relacionado com cuidado e Com gordura está energia de mais execução. relacionado com movimento. E a gordura está mais relacionada justamente com alguma camada de proteção. Exatamente. E, tipo, começo a gostar de alguém, naturalmente eu começo a ter medo de perder essa pessoa, Perfeito. etc. Combina com essa disposição torácica que a gente estava conversando, porque a ideia é que quem acumula muita gordura aqui nessa região é alguém que está se protegendo das próprias sensações afetivas. E aí a gente pensa que essa pessoa passou por grandes sensações de perda. Uhum, A uhum. gente sempre remete a esse processo infantil, mas pode ser em outros períodos da vida. E a gente pergunta para a pessoa quando começou aquele engordamento naquela região específica, que a gente vai entender o que estava acontecendo no contexto que levou a ter essa sensação de perda, Isso. do qual ela se protege criando uma camadinha de gordura. Isso. E aí o que que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar o medo da perda, né? Porque se ela se encheu de gordura ali é porque ela quer manter tudo o que ela sente dentro dela e ela está criando uma certa distância daquilo que está fora, porque eu estou expandindo, né? E com isso a gordura me coloca na distância da outra pessoa. Por mais que eu queira carinho e conforto, tudo eu me torno aconchegante, não é para o outro, é para mim, né? É para mim. E aí, entendendo, só o fato de você trazer para o consciente, entender o processo, se você se dá por liberto ali, né? Poxa, então eu amo essa pessoa, tenho medo mas que medo bobo de perdê-la, né? Porque ninguém é dono de ninguém, ninguém tem ninguém, as pessoas estão com a gente só porque elas gostam da gente, simples assim. Porque se não gostar, ela vai embora, né? Uhum. É, só isso, só esse entendimento faz com que a pessoa se alivie da carga que ela carrega por conta de tudo isso, né? Então, teve gente, por exemplo, que passou em massagem, e eu falo, né? Eu não estou aqui para alisar ninguém. Se alguém me trouxer problema, eu vou dar porrada e vou falar, porra, vira adulto, né? Cresce aí, né? Trata disso com respeito por você e pela situação. Cara, tem gente que emagrece sem deixar de comer nada, sem deixar de nada, por quê? Entendeu o processo. Simplesmente por isso, né? Perdeu os medos, foi embora, né?
E isso é muito legal, é muito bacana. Trabalha comunicação. Outra coisa que eu falo para muita gente, eu indico para muita gente, aula de canto, para trabalhar esse pedaço todo aqui, né? Você já fez aula de canto? Nunca. O Sérgio vive me dando aula sem que eu perceba. Então, tem um dia que ele experimenta alcance, tem um dia que ele experimenta afinação, mas de verdade, de eu me comprometer com o horário e vou estudar isso, não. Eu vou te falar que foi uma das coisas mais deliciosas que eu já fiz até hoje, né? Por conta da postura, porque você tem que abrir o peito, tem hora que você abre o braço, né? E você vai levantar o queixo aqui, colocar isso tudo para cima. Você sai da aula de canto, parece que você recebeu uma puta de uma massagem, porque você sai relaxadíssimo a impressão assim é que você tira um baita de um peso das costas. É muito legal. É muito legal. E você tem o Sérgio canta, conversa com ele, vê se você pega aí 2, 3 semanas para fazer uma vezinha na semana, só, né? Coisa de uma horinha, como se fosse um exercício mesmo. Você vai ver como, nossa, parece que o ambiente fica mais leve. É muito legal. É muito legal. Aí eu não tenho nenhuma voz de cantor, né? Cá entre nós, acho que Então, não eu rola. gosto muito, eu sempre admirei, mas e o Sérgio canta muito bem. Eu amo quando ele Canta. canta, ele é Eu incrível. também, mas ele nem canta pra mim, ele só canta você. Ou quer dizer, pra você. Mesmo em casa, é difícil ele cantar, mas quando ele se dispõe é lindo. E aí, com isso, eu falei, eu que não vou cantar aqui, gente. Vexame que vai ser. Não, é muito legal, é muito legal. Vale a pena a tentativa. Porque, na verdade, não é que você vai virar cantor. A questão não é você virar cantor. É você colocar aquilo que te comprime, né? Que aperta o teu peito, que não te deixa dar voz para fora, Nossa, e esse né? raciocínio é perfeito, porque, de verdade, por exemplo, quando a gente vai trabalhar uma rigidez peitoral, o difícil não é a rigidez peitoral, é o diafragma travado. E o canto é justamente para você aprender a administrar o movimento do seu diafragma, entre outras coisas, mas Sim, aprender a administrar o movimento do seu diafragma. E é porque essa musculatura aqui do peito, ela não é muito forte. O que é forte é a musculatura diafragmática, que é é ela isso. que dá o tom do movimento de expansão e de contração, né? Ela cria o vácuo para encher de ar e ela esvazia para que se contraia. É essa a Exatamente. base. Eu não ia saber disso se eu não passasse com a minha amiga Gisele aqui, que eu fiz algumas aulas de canto com ela, e saí de lá, não apaixonado só por ela, mas também apaixonado pelo canto, porque o negócio é impressionante, né? É muito gostoso, de verdade. Não que eu pense em cantar, porque eu não tenho pretensão nenhuma com relação a isso, mas o colocar a voz para fora e a força que você faz com a musculatura do diafragma para trabalhar a respiração, cara, é libertador, de verdade é libertador. Dé, temos um minutinho. Caramba, Já já um minutinho. eu ia falar que as pessoas geralmente perguntam para a gente como tratar e você deu um excelente exemplo. Cante. O Cante. fundo disso é sinta prazer com os seus movimentos. É isso, né? E ponha para fora tudo aquilo que você está sentindo, né? Porque se você não puser para fora, não adianta nada, né? É isso, olha, até alivia o peito, dá até, uf, né? Então mais tarde temos aula, não é isso? Mais tarde vamos terminar nosso processo de sedução. Sedução, maravilha. E algum recadinho que você queira passar para o povo? Tem alguma palestra sua por aí? Ai, deve ter, mas eu não tenho a menor ideia de que tenha sido. Tá certo. Gente, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Dé, que bom que o suporte funcionou. Tá funcionando bem legal. Eu até consigo, olha.
oficial, Ricardo Reis. Parabéns. É, o Lerato. Ah, realmente, dá para ler, legal. Olha só que bacana. Né? Sem o óculos, olha só. Né? Tenho óculos. Gente, muito obrigada, Fá, muito obrigada pelo carinho de sempre, por essa oportunidade e hoje também pela visita. Adoramos receber vocês. Ai, que gostoso. A gente vai aparecer aí com aquela pedra. Se você dá mais um tempinho, a gente leva a pedra para vocês. O Sérgio já Né? comprou. Ah, já comprou? Ah, que era chato. Eu ia Falou levar para ele. churrasco, pessoas, churrasco. Já era. Então tá bom. Gente, um beijo. Semana que vem a gente está de volta. Obrigado por estarem aqui mais uma semana. Dé, obrigado. Beijo. Boa semana. Manda um beijo pro Sérgio. Boa Tchau. semana. Tchau, tchau.